Seja muito bem-vindo ao canal Rota Espiritual, canal e programa esse que não tem a pretensão de te apontar o caminho, mas sim de abrir os horizontes da sua mente para poder identificar na sua vida qual é o caminho espiritual que você deseja seguir. Eu, da Língua Torta aqui, sou Gilvan Arruda, produtor digital, e comigo aqui na bancada dividindo... Eu, a Vanessa. Bom, gente, hoje nós vamos falar com Jean Dumbra. Ele é terapeuta integrativo. Jean, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu quero que você se apresente, fale sobre todos os assuntos que iremos comentar hoje aqui. Vamos pincelar, né, alguns assuntos. Sim, bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui compartilhando esses conhecimentos e essas técnicas com vocês, para que mais pessoas possam conhecer. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre astrologia, sobre todos os envolvimentos dessa técnica, né? Porque ela é um oráculo. Então a gente tem várias ferramentas dentro desse contexto que é a astrologia para nos guiar de acordo com o mapa natal, o mapa do ano, a comparação de dois mapas, que é a sinastria. Então a gente vai explorar um pouquinho mais desses universos. Maravilha. Bom, uma coisa assim, que todo mundo deve... As pessoas assim sabem e não sabem o que é o mapa astral. O mapa astral, ele é uma foto do céu no momento em que a gente nasce. Então, pensa que antes de você nascer, quando você estava na barriga da sua mãe, todas as informações, tudo que estava acontecendo aqui fora era filtrado por ela. Até os alimentos, né? Era filtrado e vinha pelo cordão umbilical. O ar também era filtrado por ela e vinha pelo cordão umbilical. Quando você nasce, que o médico corta esse cordão umbilical, quando você respira pela primeira vez, esse ar que entra no seu pulmão, ele vai estar impregnado pela energia dos planetas, dos signos, daquele dia, daquele minuto, daquele segundo. E é esse ar que estava impregnado por essa energia que entra no seu pulmão, que vai ser assimilado junto com o oxigênio pelas suas células, que é o mapa natal, que é essa foto do céu no momento em que você nasce. E essa carga de energia que você recebe vai dar as características que você vai desenvolver ao longo da sua vida, que são tendências, né, comportamentos. Não é algo que determina. Por isso que a gente fala que a astrologia ela é uma bússola. Ela vai te apontar o caminho, mas é você que está trilhando essa jornada. Puxa, que coisa legal. Eu não tinha visto dessa forma tão pedagógica. E isso afasta também, pelo cético, a ideia de que é só uma crendice, de que é só uma baboseira, não. Porque realmente a energia que está sendo vivida no planeta naquele momento, de fato, é algo que hoje até a psicologia incorpora como sendo essa interação energética, né? Sim, é esse primeiro magnetismo, o primeiro alimento que você recebe, né, energético. E a gente fala tendência porque a gente vai entendendo esses movimentos do céu que refletem comportamentos aqui na Terra. Então, por exemplo, Vênus, que é um planeta que fala de relacionamentos. A gente entende que dependendo do posicionamento dela lá no céu, vai ou enaltecer ou então vai começar a dificultar um certo tipo de comportamento. E é dessa forma que a gente vai trilhando e construindo esse conhecimento. Marte, por exemplo, que é o deus da guerra, que rege o signo de Áries. Então, dependendo do trânsito dele, as pessoas ficam mais impulsivas, né? Isso a gente pode ver até no contexto biológico, porque no nível de vibração, Marte, por exemplo, vai reger os hormônios como a testosterona, que traz a impulsividade, o cortisol, que é o estresse, esse hormônio que leva você a esses picos, né, desse movimento que é a reatividade diante da vida. Que legal. Seria a minha próxima pergunta. Como que as posições, como os planetas podem influenciar? Você praticamente respondeu, né? Eu tenho certeza que eu sou Vênus. Nós temos assim, a gente divide os planetas em algumas categorias. Por exemplo, o Sol e a Lua, eles são luminares, porque a luz deles atravessa a nossa existência, alimenta a nossa alma. Então, o Sol alimenta o dia e a Lua alimenta a noite. E nós temos planetas mais próximos do planeta Terra, que é Marte, Vênus e Mercúrio, que a gente chama de planetas pessoais. Justamente por estarem tão próximos, o magnetismo deles também influencia diretamente a nossa personalidade. E nós temos planetas coletivos, que é Saturno e Júpiter, e transgeracionais, que é Urano, Netuno e Plutão, que são mais distantes, que influenciam a gente no nível mais coletivo. Então a gente vai fazendo essa correlação pelo magnetismo deles. E aí a gente vai estudando a órbita para entender quando está mais perto, quando está mais longe, em qual signo está passando, para ver como que essa energia vai se dissolver, como que ela vai se comportar. Então, o Sol passando em Touro, durante 30 dias todo mundo fica um pouco mais letárgico, aquele devagar e sempre. Aí ontem nós tivemos o Sol entrando em Gêmeos, então pelos próximos 30 dias
todo mundo fica um pouco geminiano, um pouco mais comunicativo, mais agitado, mais dual, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente vai entendendo esse magnetismo e usando a nosso favor, por isso que é uma bússola mesmo. Não, e é muito legal porque existe uma correlação da astrologia com a física quântica e com a astronomia, né? Porque quando a gente estuda a física quântica, a gente sabe que existem as ondas coronais, que elas atravessam, elas interpenetram o planeta e todos nós, toda a matéria aqui. E essa explicação que você separou em grupos, de fato, tem os planetas mais quentes perto do Sol, os mais frios, Júpiter e Saturno. São planetas grandes, exato, né? Então move a coletividade, muito legal, super bacana. É muito interessante esses movimentos. Tanto que até o século XIV caminhava junto, a astronomia e a astrologia. Aí com uma questão mais de organização da sociedade, do cristianismo, que aí a astrologia caiu no contexto de um misticismo e foi separado, né, dessa ciência que era a astronomia. Então ele começou a se separar porque entenderam mais num contexto religioso, a astrologia, o místico, que aí confrontava um pouquinho com os valores da época. Que legal. Qual a importância dos signos solares, lunares e ascendentes em um mapa astral? Eles falam diretamente da nossa personalidade. A gente fala que é a tríade da personalidade. O Sol, ele é a nossa alma, ele é a nossa essência. O ascendente é a nossa máscara social, é como a gente se mostra para o mundo. E a Lua são as nossas emoções, como a gente sente o mundo. Então eu falo que imagina que o mapa natal, ele é a sua jornada. Então, digamos que o Sol é o motorista, aquele que está lá dentro. Mas quando passa um carro na rua, eu não consigo enxergar o motorista. Eu vejo, às vezes, o carro. O carro é o ascendente. É o primeiro impacto que eu passo nas pessoas. Aí só tem acesso ao motorista quem tem intimidade, quem entra dentro do carro. Então, o Sol, ele é a nossa alma. E a Lua seriam os passageiros. As interações dentro desse carro ou durante essa viagem, né? As nossas emoções. Ou tem algumas pessoas que até brincam que a Lua é o nosso lado mais vulnerável. Então, seria quando você tá bêbado, é a sua Lua que fala por você, né? Emocionalmente. E só um disclaimer aqui, pessoal. Para quem ainda não sabe, eu tive um AVC e por isso a boca tá assim. Não estou em Lua agora, não. Sim. Essa foi boa. Como as diferentes casas astrológicas afetam diversas áreas da vida de uma pessoa? Dentro de um mapa, então, por exemplo, esse daqui é o desenho de um mapa. Então, a gente tem um círculo, que é uma mandala, e tem 12 casas, porque nós temos 12 signos. Então, cada signo, ele mora numa casa. Ele é o dono daquela casa. Então, quando a gente faz o cálculo do mapa, a primeira casa, que é a casa número 1, por exemplo... Põe aqui na frente do microfone, por gentileza. Isso. A casa número 1, por exemplo, ela pertence ao signo de Áries. Mas nem sempre, no seu mapa natal, o seu ascendente vai estar no signo de Áries. Então, a gente entende que se na casa 1 você tem o signo de Áries, essa energia que vai reger essa casa. E cada casa tem um tema. Então, a casa 1 é o ascendente, é como você se mostra para o mundo, que é a casa do corpo. A sua alma, ela ganhou um corpo para percorrer essa jornada. Depois, nós vamos para a casa 2, que é a casa da nutrição. Se eu tenho um corpo, ele precisa se nutrir. Que a gente fala que é a casa do dinheiro, que é a moeda de troca nesse momento, nesse planeta, pelo menos. Depois a gente vai para a casa 3, que é a casa da comunicação. Eu preciso aprender a me comunicar, que a gente fala que é a casa dos irmãos também, ou dos primos, né? Que são as primeiras pessoas que a gente se comunica quando é criança, que é mais ou menos dos 5 aos 7 anos de idade aqui essa casa. Depois, aos 7 anos, que isso tem até uma correlação com a antroposofia, né? Com 7 anos a gente para e olha, poxa, se eu tô nesse planeta e com essa família, é porque tem alguma coisa aqui para eu aprender com eles. Então a casa 4 é a casa da família. E a casa mais profunda do mapa, que a gente chama de fundo do céu. É a casa das nossas emoções, da figura da mãe, do pai, da ancestralidade, do passado, que é o signo de Câncer. Depois eu venho para a casa 5, que é a casa dos dons. Então, o que eu vim criar aqui? Tudo que a gente começa é a casa 5. Depois que eu despertei os meus dons, a gente vai para a casa 6. Que é a rotina do trabalho. Eu vou colocar esses dons à disposição do mundo. Então, a casa 6 é a casa da rotina do trabalho / saúde, é onde a gente olha em saúde também dentro do mapa. E até agora eu falei só sobre você. Agora, na parte de cima, entra a sua relação com o mundo. Então, a casa 7 é a casa dos relacionamentos do casamento. A casa 8, você é apresentado à morte e à impermanência da vida. A casa 9 é a casa da busca por conhecimento. Na 3, você é criança.
o conhecimento vem até você. Na 9 é Sagitário, é o mochileiro, você que vai em busca do conhecimento. E a 10 é a missão de vida, a casa do propósito. A 11 é a casa do coletivo, da sociedade. E a 12 é a casa do inconsciente, da imaginação, da espiritualidade, da alma, né? E assim a gente fecha o ciclo. Então, de acordo com o signo e o tema da casa e os planetas que estão aqui, a gente vai criando uma história, uma narrativa dessas influências que vão te atravessar ao longo da sua jornada. Essa é a mandala de um mapa natal, por exemplo. Então, nós temos aqui as 12 casas, os signos e dentro os planetas que vão trazer uma tonalidade. Eu sempre brinco que assim, imagina que o mapa ele é uma pizza. Aí imagina que é uma pizza de mussarela com bacon. Então, mussarela e os planetas são bacon. Aí o entregador pegou a sua pizza e foi sair para levar para sua casa. Aí ele passou numa lombada. Aí o bacon, ele veio para algumas casas específicas. Então tem casa que só tem mussarela e tem casa que tem mussarela e bacon. Aonde tem planeta, significa que essa área da sua vida é mais salgada, é mais saborosa. Tem mais coisas ali para você lidar. Aqui não tem nada, não significa que não tenha nenhum aprendizado, mas é mussarela, é mais suave o sabor. Então, dessa maneira é mais fácil da gente entender essas influências do mapa. Fantástico. Adorei. Fantástico. Principalmente o Deu bacon, até fome. né? Perfeito. Como a astrologia pode ajudar na compreensão dos nossos pontos fortes e desafios pessoais? Sim. Bom, dentro da mandala, aqui nós temos alguns riscos, que são as interações entre os planetas. Olha como tem diferença entre um mapa e o outro. Olha. Exato. E por isso que, às vezes, o mesmo mapa, ele pode trazer configurações diferentes. Por isso que nem todo mundo de Gêmeos é igual, nem todo mundo de Touro é igual, porque tem várias configurações. Então, a gente pode ver que tem 3 cores. Os riscos vermelhos são os desafios que a vida nos traz. Os azuis são portais de boa sorte que nós temos. E os verdes, eu digo que são colheres de chá que o universo te deu. Então, ali é como se fosse mesmo um mega portal de potência. Então, por exemplo, o seu tem aqui 2, o seu também tem 2. E assim, tá ótimo, porque tem mapa que não tem nenhum. Bom, só tem desafio. Ufa. Eu já tava ficando triste, ele tá falando vermelho é isso. O azul é Tá isso. maravilhoso. Ah, que bom. Então, a partir dessas interações, então aqui, por exemplo, na casa 12, esse planeta, ele tem uma interação aqui de um desafio com a casa 10, mas tem uma potência com a casa 7. Então, a gente vai entendendo essas inter-relações aqui e uma energia vai retroalimentando a outra para a construção, né, desse tema que é a sua jornada, que é a sua vida. Por isso que a gente sempre fala, para quando vai fazer o mapa, buscar um astrólogo. Porque um programa, por exemplo, ele vai fazer alguns cálculos, mas é muito genérico. E aqui não. Além do cálculo, além dos planetas, a gente vai levar em consideração a história da pessoa. Porque você Tem tá ali uma conversando. interpretação ali, né? Isso, que é personalizada a partir do que a pessoa viveu. Porque além do mapa, vai ter a cultura, a criação que essa pessoa teve, as questões que atravessaram a vida dela durante a construção dela como ser humano, né? Não é só... Por isso que a gente fala que é tendência. Não tem como você falar assim, eu sou assim porque minha lua tá em tal signo, meu sol tá em tal casa. Não, é desculpa. Porque se existe essa ferramenta, é para você ampliar esse conhecimento, potencializar o que tem de bom e desenvolver ou melhorar aquilo que você tem de desafio dentro do mapa. Senão não faria sentido, né? Você se conhecer só para falar que você é dessa forma. Que legal. Muito 10. Jean, quais são os principais desafios que um astrólogo, no caso, analisa ao analisar? Qual que é a dificuldade maior para analisar um mapa um astrólogo tem? Uma dificuldade depende muito das interações ali, porque tem mapas que você lê que é muito fluido. E tem mapas que, até quando você tá lendo, porque é muito parecido, hoje em dia eu vejo que é com a constelação. É como se, quando eu tô lendo um mapa, eu tô acessando o campo da pessoa. Se a pessoa tá aberta, é um mapa que é uma delícia fazer a leitura. Agora, se é uma pessoa que veio já com aquela desconfiança, tipo, eu vou fazer só pra eu ver se isso daqui tem alguma coisa mesmo. Então, parece que você tá brigando com a energia da pessoa pra tentar abrir uma porta pra acessar algo da alma dela. Então, aí tem uma demanda que é energética. Então, eu não vejo que é uma dificuldade de conhecimento. Porque o conhecimento é complexo, porque a gente fala de planeta, de signo, de mitologia. São muitas coisas que envolvem astrologia, mas isso você adquire com o tempo. Mas eu acho que é essa questão da sensibilidade. Tanto que quando eu comecei a fazer mapa, depois de 2 anos, eu comecei a faculdade de psicologia. Porque eu sentia a necessidade de entender o ser humano de uma maneira mais profunda.
E também eu comecei a perceber a importância daquilo que eu falo, de como as pessoas tomavam como verdade. Então, eu senti a necessidade de também fazer essa psicoeducação, de devolver para a pessoa, né, a missão de vida que é dela, para ela entender que ela não tem que colocar na vida de uma outra pessoa, é um direcionamento. Né? Eu estou mostrando o caminho, mas quem percorre o caminho é sempre ela. Que legal. E é muito interessante isso que você disse, de devolver para a pessoa o que é dela, né? Sim. Porque muitas vezes a gente, por não ter... Primeiro, a maioria das pessoas não faz autoanálise. Sim. Então não se autoconhece. E por não se conhecer, não sabe o que está fazendo aqui. E Exato. aí perde um tempo danado tropeçando na vida. Quem já se analisa já não é fácil. Exato. Aquela que então está bem montanha-russa. perdida, né? Então realmente é muito legal essa observação. Sim. E eu vi que era muito desafio mesmo. As pessoas, eu mandava um áudio explicando e a pessoa falou, não, mas você falou que eu tinha que fazer isso. E aí foi onde eu fui percebendo o quão perigoso era isso também. Então, que eu tinha que buscar um conhecimento para devolver para a pessoa ali a potência da vida dela tomar a rédea mesmo e fazer essa psicoeducação para que ela siga em frente. Para também não ficar dependendo de mim ou de qualquer outra ferramenta, né? Para que ela realmente possa trabalhar essa expansão. A gente fala que até não é nem expansão da consciência, é ampliação, que seria ver o seu lado luz, mas também abraçar o teu lado sombra e não ampliar o lado luminoso, mas se entender que ali, digamos que esse processo de transformação está em unificar esses dois lados, o seu lado luz e o seu lado sombra, para a gente realmente conseguir transformar. Fantástico. E mais uma observação, você citou a antroposofia, que eu conheço também um pouquinho. Sim. O seu lado Ahriman, né, o seu lado luciferiano, tal, que eles abordam. E a questão dos setênios, né, que você falou. Sim, que é exato. muito interessante. Porque isso é um ciclo de 28, né? Daqui até aqui é 7, daqui até aqui é 7. Então a gente fecha 28. Aham. Legal. E aí uma segunda observação é aquilo que você disse. Para levar a essa descoberta, essa revelação, é a pessoa não ficar apoiada em você. Exato. Que é um grande risco, muitas vezes, no fanatismo religioso, da pessoa ficar apegada à função daquele padre, à Sim. função daquele pastor. E aí essa pessoa já não é muito, né? Porque não é porque é pastor ou padre ou qualquer outro líder espiritual que ele é infalível. Isso. E às vezes o cara cai de ser humano, um batalhão de gente atrás, né? Exato. E é até legal essa questão dos 7 anos, porque aí a gente fecha 28, que é o ciclo de Saturno, né? Que é o famoso retorno de Saturno que todo mundo fala. Tem até que na música, né? Que ele acontece a cada 28 anos, porque Saturno demora 28 anos para dar uma volta completa no seu mapa, que é Cronos, na mitologia grega, que é o deus do tempo. Então, a cada 28 anos ele bate na tua porta falando, e aí, querido? Tá no caminho certo? Então, por isso que aos 28 anos, dos 28 até os 30 anos ali e meio, todo mundo tem uma revirada na vida, né? Eu falo que se você tá no caminho certo, ele abençoa. Como a gente é teimoso, geralmente ele tem que dar uma voadora pra gente cair no caminho certo. Então o pessoal casa, separa, muda de emprego. Sempre tem alguma mudança ali muito importante dos 28 aos 30. O Renato Russo que fala no álbum Descobrimento do Brasil, a faixa 29, que ele usa o 29. Mas quando ele fala do retorno de Saturno, realmente ele tá falando desse intercâmbio. Do 28º ano até fechar, né? Sim. Então os 28 com o retorno de Saturno. Sim. Decidir começar a viver e tal. Bom, enfim. Como que a astrologia moderna difere da tradicional? Muita coisa mudou nesse tempo. Mudou, uma questão de visão de mundo. Essa astrologia que ela é mais tradicional, ela até fala do termo planetas maléficos. Então elas vêm, por exemplo, como esses maiores, né? Netuno, Plutão, até Saturno mesmo, eles chamam de planetas maléficos. E eu, pelo menos, não tenho essa abordagem, porque eu gosto de ver desse lado luz e sombra. Então, disciplina que é Saturno é ruim se você não tem. Agora, se você é uma pessoa que desenvolveu isso, mesmo não tendo, você vai ser abençoado por esse planeta. Mas eles tinham essa visão de mundo, né? Um pouco mais, assim, pragmática. Então, onde Saturno estava, ia ter algo ruim. Onde Plutão estava, ia ter algo ruim também. Mas a astrologia moderna já não enxerga mais dessa forma. A gente entende que tudo tem uma vibração. Então, se Plutão é a morte, eu preciso morrer para renascer várias vezes ao longo da minha vida. Então, em vez de eu pensar como finitude, eu enxergo como a fênix. Eu estou deixando algo embora para algo novo vir, né? E a disciplina também. Saturno, ele rege cálcio, então é muito interessante que sem ele a gente não estrutura nada na nossa vida, né? A gente fica aqui em peixes, sonhando, idealizando, mas não vem para a matéria.
Então a gente precisa dessa disciplina para concretizar as coisas. Então por isso que eu não enxergo como planeta maléfico. Acho que depende muito do nível que a pessoa está ali de busca, de autoconhecimento. Fantástico. E essa questão do bem e do mal, do Deus e o diabo, é uma visão muito limitada, né? Exato. Porque o bem e o mal, a luz e a sombra, elas coexistem. Não Sim. é que uma precisa não existir para outra existir. E a gente tem que aprender a trabalhar com essa dualidade, né? É o yin yang. Um sem o outro não tem energia, porque não flui, né? São essas é igual uma pilha. Se você colocar positivo com positivo, dá neutro, negativo com negativo também. São os opostos que fazem a energia circular. O Jung tinha uma frase muito legal que ele falava que uma árvore, a copa dela nunca vai tocar o céu sem antes as raízes perfurarem o inferno. Então fala muito disso. Eu tenho que mergulhar no meu inconsciente, nas minhas sombras, para depois pensar em iluminar, porque um sem o outro não existe. Maravilha. Já, se a pessoa quiser fazer o mapa astral dela, quais são as informações que ela tem que te passar? Para o mapa, o nome é o menos relevante porque não entra, né, dentro do contexto geral do cálculo que a gente faz, mas a gente precisa da data exata, da hora de nascimento é muito importante e a cidade em que ela nasceu. A hora, alguns minutos podem até ali ter uma diferença, né? Se a pessoa nasceu 7h10, 7h15, não vai mudar tanto o mapa. Agora, se ela não sabe se ela nasceu 7h10 ou 8h10, digamos que de tempos em tempos, a cada 2 horas, 1 hora e pouco, muda o ascendente, que já muda completamente o mapa. Sim. Então, a hora é muito importante. Hoje em dia, quem não tem a certidão, porque às vezes quem casou mesmo fica retido no cartório, mas dá para pedir hoje em dia em cartório online, eles mandam já. Já ficou mais fácil o acesso, né? Porque quando você casa, aí você fica com a certidão de casamento e a de nascimento fica retida no cartório. Eu consegui a minha. Eu ainda tenho a minha até hoje. Por isso que eu sei subir a hora. E por que a cidade? A cidade, por conta do cálculo de latitude, longitude, que a gente faz essa interpolação dos cálculos. São apenas essas informações? São apenas essas. Tá vendo? Muito legal. Eu achei que precisava do nome. Porque muita gente pergunta isso, eu dou nome de solteiro ou de casado? Não, isso não muda muito nessa questão. Porque não entra no cálculo em si. É mais esses dados que a gente precisa, que é a data exata, a hora e a cidade. E no mapa astral é a leitura da personalidade, da vida, como seria? O que seria o mapa astral? A leitura para algum tempo? O que eu consigo, se eu pode procurar e falar assim, eu quero saber meu mapa astral. Eu quero saber o que do meu mapa astral? O que é personalidade? O que eu vou descobrir nisso? Olha, no mapa astral eu falo que ele é um guia para a nossa existência, é uma bússola. Então, em qualquer momento da vida, e pelo menos uma vez na vida, você tem que fazer a leitura do seu mapa. Porque ali você vai passar sobre quem é você, sobre o que te nutre, sobre sua ancestralidade, sua missão de vida, que é o que mais as pessoas me procuram. Eu falo que antes da pandemia era relacionamento. Depois da pandemia, a missão de vida. Foi essa questão do trabalho que todo mundo começou a se questionar, né? Então, isso vem muito forte de entender qual é a missão. Então, eu desenvolvi um trabalho específico para isso, para começar a fazer essa psicoeducação do que é trabalho e do que é a missão de vida. Né? E trazer uma visão também terapêutica de que nem sempre o seu trabalho está associado à missão de vida. Em alguns momentos você vai ter que fazer algo que você tem menos afinidade para conseguir fazer o que você lá na frente tem mais afinidade, para ir construindo mesmo algo palpável ali no real, no que a gente consegue fazer agora, né? Mas o que as pessoas mais me buscam hoje é missão de vida. Mas pode ser para relacionamento, por uma questão de família, que você vê um padrão na sua família. Então, por que tem isso? A gente consegue ver dentro do mapa. E é para todas essas áreas da vida que eu falei. Então, qualquer situação da vida a gente consegue ver. Porque eu falo que o mapa natal, ele é o nosso alicerce, é a planta, né, do nosso projeto de vida. E aí nós temos outros mapas, que, por exemplo, é o retorno solar. O retorno solar, ele é o mapa do ano. Então, todo ano, quando você faz aniversário, você inicia uma nova jornada. Quero que eu te perguntar agora, o que é o mapa do ano? A gente chama ele de retorno solar, que é esse movimento do Sol durante esse período de um ano. Então, isso é chamado de retorno solar. Então, toda vez que você faz aniversário, você ganha um novo mapa para você aprender algo novo. E esse algo novo desse ano, pessoal, é o que vai te ajudar na evolução do mapa natal, que é a sua planta, o seu projeto de vida. Esse que você mostrou é o mapa natal? O mapa natal. Um exemplo que eu acho legal, pensa assim, o mapa natal é a nossa planta, o nosso alicerce.
E o mapa do ano é a casa cor. Então, todo ano a gente tem a casa cor que vai mostrar a tendência, a decoração, os revestimentos. Mas, para eu mexer nessa parede, dentro do meu projeto na minha planta, será que eu posso derrubar essa parede? Será que eu posso mudar essa janela de lugar? Então, a gente vai fazendo essa correlação. Por isso que dentro do mapa do ano, eu tenho que olhar para o mapa natal, para eu vendo essa inter-relação entre esses dois mundos. Então, meu aniversário foi sexta-feira. Então, eu teria que fazer o mapa do ano. Isso, todo ano a gente faz um mapa perto do aniversário. Eu sempre recomendo assim, 30 dias antes ou 30 dias depois. Então tá dentro ainda. Que aí você tem... que aí a perspectiva de um ano fica certinha. Você pode fazer em qualquer momento, mas quanto mais perto do aniversário, mais meses de previsão você tem pela frente, né? Para entender qual um mês bom, qual o mês que você tem que tomar mais cuidado, entender qual é o tema, qual área da vida tá ativa no mapa. Ah, esse ano é trabalho, esse ano é família, esse ano é os dois. Então a gente vai entendendo esses movimentos. Esse ano eu posso me arriscar, esse ano eu tenho que ter um cuidado, uma reserva financeira. Então é muito bom para você ir se organizando para o ano, né? Então o mapa do ano que chama retorno solar serve para isso. E o mapa natal é que vai definir, né, quem nós é. Ele vai trazer toda essa relação de personalidade, de missão de vida, como você se relaciona com o outro, como você se comunica, como você sente, né? Cada planeta vai trazer um aspecto da sua personalidade. Eu queria tirar duas dúvidas. Primeira delas, aqui você fez a associação com os astros do sistema solar. Existe relação dos mapas astrais de modo geral, seja ano ou natal, com o movimento também que o nosso sistema solar faz em relação à galáxia? Porque realmente a gente está numa posição hoje que há 10 mil anos atrás nós não estávamos perante o universo. Existe essa correlação também? Não, pelo menos não que eu conheça. É sempre aqui do nosso sistema mesmo, dessa relação. É sempre a partir do Sol, né? O movimento que está girando ali em torno do Sol. Legal. Agora, do Sol em volta dos outros, né? Dos outros sistemas. Aí o Sol que tem que pedir para o astrólogo dele, né? E a segunda coisa, existe para pessoa e pode existir para cidades, para empresas... A partir da data que a gente tem, que foi a fundação ali da cidade, ou até do mapa do descobrimento do Brasil, a gente pode ver para entender nesse contexto coletivo, né? Então a gente vai entendendo a personalidade de uma nação, uma tendência que tem. Então tem todo um movimento muito interessante dentro desse contexto. Que dá para a gente perceber o movimento ali, questões sociais, coletivas, questões políticas, é muito nítido, né? Geopolítica faz muito sentido quando você vai vendo os mapas e entendendo a personalidade de cada nação. Pode fazer mapa astral para pet? Não, esse eu nunca fiz. Não conheço. Eu tenho certeza que eu sei os signos dos meus pets. Eu acho que e eu relaciono a personalidade, mas nunca fiz o mapa. Mas por isso que é personalidade, né? Então, é que hoje em dia a maioria não tá indo mais pro lado dos pets. Sim. E não tanto o filho. Mas a astrologia específica para isso, pelo menos eu desconheço. Tá vendo? Fica a dica. Quais áreas da vida são mais impactadas pelo retorno solar? Na verdade, primeiro o ascendente, né? Porque é o eu. É a casa de como você se mostra para o mundo. Então, todo ano, às vezes, o seu ascendente muda. Porque você não vai viver uma coisa só, não é uma constância, né? Uma linha reta a vida. Então, você tem que aprender com novas formas de se mostrar para o mundo. Então, cada ano a gente ganha uma roupa diferente para vestir, digamos assim. Então, já sente um pouquinho ali. E cada ano também, o Sol ele vai estar numa casa. Então, vai te despertar, digamos que a casa onde o Sol está... A luz dessa casa vai estar acesa. Então, aqui, por exemplo... Deixa eu virar ele aqui para ficar certinho. Deixa eu ver se ele tá aqui. Esse é o mapa. Então, a gente tem o meio do céu, o fundo do céu. Quando você nasceu, Gilvan, o seu sol estava na casa 12. Então, de todas as casas do mapa, a luz estava acesa na casa 12, que é a casa do inconsciente, da imaginação, da espiritualidade. Então, a tua alma, ela busca esse mergulho profundo. Olha, como então, é a sua forma, desde cedo. É aquela pessoa que questionava se estava num meio... religioso, sempre perguntava, mas por quê? Pra quê? Eu sinto, me falam isso, mas eu sinto diferente. Eu vejo coisas ao contrário daquilo que me falam.
Então tem sempre essa questão de algo mais profundo, mais ideológico, mais existencial, que é o signo de peixes. Uma sensibilidade também muito grande. Então isso vai dando essa tonalidade já da sua alma, do seu mapa natal. Legal. Mas aí esse ano, por exemplo, às vezes o seu sol ele pode cair aqui na casa 1. Então isso significa que a sua forma de se expressar para o mundo vai estar mais sensível. Você vai sentir mais coisas ainda dentro desse contexto. Se cair na casa 2, você vai questionar a sua forma de se nutrir. Então, a minha forma de ganhar dinheiro hoje condiz com a minha alma? É isso que eu quero? Ou eu estou pagando só as contas? Então, a gente vai fazendo essa relação. Legal. Do trânsito, da casa, do signo. Eu já ia perguntar umas coisas que ele já até respondeu com esse negócio das casas, mas tem uma aqui que não. Como utilizar o retorno solar para fazer planos e definir metas para o ano? Isso é muito legal porque a gente vai vendo o trânsito. Então, além de ver os mapas, a gente faz uma correlação com mitologia. Dentro do mapa do ano, a gente vai ver os eclipses, que são sementinhas de transformações. Que é o mapa do ano, que não é esse caso. Isso. Tá. Só que aí a gente usa o mapa do ano, o eclipse, por exemplo. Lembra que eu falei que eu sempre tenho que olhar para os dois mapas? Então eu vejo no mapa do ano e no mapa natal, que é o principal. Porque tudo sai lá do mapa natal. Então os eclipses a gente vai vendo dentro do mapa aonde vai ser plantada essa semente de transformação. Então esse eclipse plantado ali, a gente sabe que no período de 6 meses, algo dentro daquele tema traz algum tipo de transformação na vida da pessoa. E eclipse, por exemplo, ele é uma potência mesmo. É como se fosse um pequeno Big Bang que acontece na vida da pessoa. Então é muito interessante que além da leitura, a gente vê essas técnicas, que é o eclipse, a gente tem a fridária, que é uma técnica que é um cálculo matemático que a gente vai identificar quais são os planetas que estão regendo o mapa naquele momento. Nós temos a profecção, que é um processo de evolução do seu ascendente do mapa para mostrar qual é a casa mais importante do seu mapa naquele ano, que é onde vai aglutinar a energia também. Então são vários cálculos, né, que a gente vai cada vez mais aproximando do que realmente pode acontecer. Então são várias técnicas que a gente usa para entender tanto no mapa do ano quanto no mapa natal quais são os períodos. E aí tem os trânsitos, que também é muito bárbaro isso. Trânsitos astrológicos. Então o planeta no céu hoje, às vezes ele encontra um planeta que estava no mesmo signo no seu mapa. Então é como se isso potencializasse uma energia. Então, nessa data que eu sei que vai ter esse encontro, eu falo, toma cuidado nessa semana que esse tipo de assunto vai bater na sua porta. A gente não sabe o quê, mas eu sei o tema. Então você já, digamos, fica com a roupa adequada para o evento que vai se apresentar. Então seria necessário ter os dois mapas mesmo, fazer um mapa... Porque a gente vai fazendo essa correlação de tempo e espaço, com o Sol, com a Lua, com os planetas, que é o mais interessante, porque aí realmente é uma mega potência. A gente sabe que algo ali vai ser mexido. Às vezes não é nem um fato externo, mas pode ser uma dúvida, uma questão interna ali. E aí quando eu sei é mais fácil para vocês, já sabem para onde olhar, né? Fica mais leve. Vamos para a sinastria empresarial e amorosa, que você comentou? Sim. O que é sinastria amorosa e o que é sinastria empresarial? A sinastria é quando a gente estuda dois mapas de duas pessoas diferentes. Então, se for uma sinastria amorosa, é de relacionamento. Agora, uma sinastria, por exemplo, empresarial, pode ser de 2 sócios, de 2 sócias, de 2 pessoas que estão ali para desenvolver algo, um trabalho junto. Então, por exemplo, vocês. É uma sinastria que a gente vê empresarial, de uma parceria de trabalho. Então, dentro do mapa de cada um de vocês, eu consigo ver como você pensa, como você fala, como você escuta. Então, por isso que é muito legal desse contexto da sinastria. Não é para falar de si, por exemplo, se é amorosa. Eu devo casar com essa pessoa ou não. Mas para você entender como aquela pessoa se manifesta. Aí é muito mais fácil você acessar ela. Porque aí você entende o que ela sente, como ela se expressa, né? Por exemplo, se é uma pessoa que tem uma Vênus em Virgem, que é um signo prático, pragmático, ela não vai demonstrar amor comprando uma coisa cara, ela vai limpar a tua casa. Porque essa é a forma dela demonstrar afeto. Comprando uma agenda, sabe? Colocando seus gastos no Excel, porque essa é a forma dela de mostrar afeto. Agora, se é uma pessoa que tem uma Vênus em Leão, ela tem, para se sentir amada, ela precisa, sabe? De que a pessoa demonstre. Não precisa ser uma joia, mas eu quero um jantar, eu quero alguma coisa. Eu sou Vênus em Leão. Eu quero um monte de coisa. Eu quero um jantar, eu quero rosas, eu quero... Deve dar. Então você entende como que o outro funciona. Então por isso que é muito legal a sinastria em questões de relacionamento, que facilita muito a comunicação. E ela é feita baseada no mapa de 2 pessoas. Isso, no mapa natal de 2 pessoas.
pessoas. Ah, que legal. Então eu já fiz para relacionamento, eu já fiz para empresa, para sócios, que também dá muito certo. Então, tá montando uma empresa para eu entender como eu me comunico com a outra pessoa, também dá para fazer. Então é muito interessante esse trabalho também. E principalmente os planetas pessoais que eu te falei. A Vênus, Marte, Mercúrio e o Sol e a Lua, né? E o ascendente ali, são os pontos principais. E tem alguns planetas que se destacam. Por exemplo, a Lua e a Vênus falam diretamente de relacionamentos. Então, são 2 pontos que só eles já trazem muita clareza para entender como uma pessoa sente o mundo. Então, baseado nisso, aqui já tendo os 2 mapas, meu e da Vanessa, dá para saber essa nossa parceria com o podcast. Já Sim. dá para fazer uma leitura em cima disso. Como isso dá certo. Que massa, que Nossa, tô massa. até vendo. Depois da leitura até aqui, ele vai falar, Sim. vai, some da minha vida. Por Não isso que eu aguento trouxe. você. Por isso que eu trouxe os 2 mapas, pra gente entender um pouquinho do mapa de cada um e a relação dos 2 mundos, né? Que é pra Legal. isso que serve a astrologia. Que da hora. Vamos então na sinastria empresarial. Quais são os benefícios de analisar a sinastria entre sócios ou colaboradores de uma empresa? Praticamente você respondeu, né? Então, se por acaso eu vou abrir uma empresa e eu quiser ver se dá certo, assim, seria interessante fazer esse mapa? E como eu te disse, a gente não vai ver se vai dar certo, a gente vai ver Se dá, liga. o que tem de fácil entre vocês dois, o que tem se tem mais facilidades ou desafios entre vocês, para ir já trabalhando essa comunicação nessa construção, para não chegar a virar um problema. E eu fico pensando também dentro dessa ótica, imagino eu, digamos, investidor, vou comprar ações de uma empresa. Então eu mando fazer o mapa astral daquela empresa para saber se vale a pena, se tem a ver comigo eu ter ações daquela empresa também, porque de certa forma eu passo a ser sócio dela, né? Sim. Eu recebo dividendos daquilo ali. E até uma questão de prosperidade, de entender os ciclos, né? A partir do mapa. Então, por exemplo, a gente está com o Júpiter agora, que é um planeta de boa sorte, que vai entrar em Gêmeos essa semana. Então, todo mundo que tem algum aspecto positivo em Gêmeos vai ser beneficiado por isso. Então, a gente vai usando também isso a nosso favor, esses conhecimentos, né? Saber quando agir e quando se recolher, né? Isso, exatamente. Isso é uma coisa que na antroposofia também fala. O momento de você respirar, o momento de você agir. Legal. Isso, que é a mesma coisa do movimento da Lua, né? Eu sempre falo que, para quem não acredita na astrologia, é só pensar na Lua, né? Se ela mexe com as marés, imagina a gente que é 70% líquido. Então não tem como falar que você não é influenciado por ela. E ela rege as nossas emoções. Então a gente tá hoje entrando numa lua cheia. Tá todo mundo maré alta. Todo mundo com os nervos, com as emoções à flor da pele. As pessoas, elas acham que estão com insônia, mas não é insônia. É que você precisa dormir menos. Porque você tá mais agitado. Você tem mais energia. Além da sua, você tem energia da lua. Semana que vem é uma compensação, que é a lua minguante. Então a lua se recolhe e você fica só com a sua energia. Como você saiu de uma semana de excesso, que era a lua cheia, por isso que na lua minguante a gente praticamente se arrasta, né? Que aí todo mundo coloca soneca, todo mundo chega atrasado, porque tá todo mundo cansado. Eu coloco soneca sempre. E olha, isso é uma informação maravilhosa, porque semana que vem, pessoal, tem feriado prolongado. Verdade! Então é o momento ideal para você descansar num rancho. Exato. E no último caso, culpa a lua, tá tudo certo. Verdade! Conte culpa de quem, né? Da lua. Da lua. Não tem nada a ver Muito com legal. isso. E muito até com legal. relação com a natureza, né? Porque a gente vê isso nas plantas. Então, se eu colho uma fruta na lua cheia, o magnetismo da lua puxa a seiva da planta para o topo dela. E na lua nova, que é a falta de magnetismo, essa energia faz com que a seiva desça para as raízes. Então, se eu quero colher uma erva para desidratar, eu colho na lua nova. Porque os líquidos estão na raiz e não no caule, então ela vai desidratar sem dar fungo. Se eu quero colher uma fruta que ela pese mais na balança, eu vou colher na lua cheia, porque ela vai estar mais cheia de líquido. Então você vai usando isso, porque eles sempre souberam isso na parte da agricultura. Da né? agricultura, para usar nos ciclos, inclusive, das plantas, né, e da natureza. E para você que talvez ache que tudo isso é balela, ou que não tinha se lembrado, essa questão da maré é fortíssima, porque de Sim. fato a lua mexe com a maré. Você pode ver isso daí lá no litoral, vendo o mar subir e descer. Então, realmente é uma base científica, né? É só pegar a tábua de maré. Você vê que ela sobe 1 metro quase a mais quando é na lua cheia. Ela invade mais o continente, que é esse magnetismo que puxa ela para dentro.
E agora já na lua minguante, na lua nova, ela recua mais. Então a gente entende que é a falta de magnetismo. Então a água não invade tanto o continente. Legal. Quais elementos do mapa astral são mais importantes na análise de sinastria empresarial? Primeiro que, além dos cálculos, né, que eu preciso, de novo, dessas informações das duas pessoas, Sim. ou então se é o mapa de uma empresa, de quando foi feito em cartório, né, quando que você abriu aquela empresa. Exatamente, isso aqui é a hora, tudo, Isso, exatamente, igual de uma como se fosse pessoa um ali. nascimento. Isso, como se fosse o nascimento mesmo dali. Uhum. Aí é um pouco mais abrangente, porque a questão da hora, às vezes, tem uma diferença muito grande, mas a gente vê o céu do dia, pelo menos ali. Que dá pra ver os planetas, às vezes nem tanto pelo ascendente, mas o planeta ali que tava movendo no céu. Mas o mais importante também é ver a construção daqueles dois indivíduos como ser humano. Então, quais traumas cada um traz, quais potências cada um traz, que aí vai um pouquinho além do mapa. Que é por isso que eu falei pra vocês que eu fui pra parte das terapias e da psicoterapia também, pra entender um pouquinho, pra conseguir conectar esses dois mundos. Muito legal. Tem algum exemplo? Você já presenciou algum exemplo de sinastria empresarial? Você já ajudou em algum conflito, assim, ou a procura não é tão grande? As 3 empresas que eu atendi, a construção, na verdade, era o início de 3 empresas. Mas sempre foi para eles entenderem como eles iam lidar um com o outro. Não foi especificamente para a resolução de um conflito. Então foi muito legal, porque facilitou muito a fluidez dentro da empresa. Era um negócio novo. Aí essa pessoa fez, deu certo, indicou para outro amigo que estava abrindo outra empresa e assim vai, sempre, principalmente no boca a boca, que aí a pessoa vai criando confiança, né? Cria uma rede. A sinastria, vamos agora pro lado amoroso. A sinastria amorosa também é os dados da pessoa, igual. Ou eu comecei a namorar dia tal, faz do próprio relacionamento, ou não? Existe isso? Não, aí é o mapa de 2 pessoas mesmo, porque eu preciso entender como aquela pessoa funciona. Por isso que aí eu preciso do mapa da pessoa, das informações da pessoa, né, dos dois, na verdade, para fazer essa correlação entre os dois mundos. Como os signos solares dessas 2 pessoas podem influenciar na compatibilidade amorosa? A gente vai para além do Sol, porque o Sol seria muito parecido com o horóscopo. É algo muito raso, porque de tantos elementos, olhar só para o Sol é muito pouco para falar de uma personalidade. Então, por isso que a gente precisa de outros elementos. Dá para ter uma noção de compatibilidade, mas tem vários outros elementos que podem reforçar. Às vezes você tem um Sol que é oposto. Por exemplo, uma pessoa tem um Sol em Touro, outra pessoa tem Sol em Escorpião, que são opostos, mas ao mesmo tempo são complementares. Então, a partir dos outros planetas, a gente vai entender se isso é mais oposto ou mais complementar um ao outro. Que legal. E é importante isso que você falou. No Brasil, nós tivemos uma certa... Isso é minha visão de fora, né? Não sou um especialista como você. Nós tivemos uma deturpação da ideia de astrologia baseada só no horóscopo. Então o pessoal começou a ver horóscopo em todo lugar e falou, a astrologia é só isso. E aí começou a ter um preconceito, sendo que é uma visão muito mais ampla do que somente ler a sorte, ver o que vai acontecer no horóscopo, que muitas pessoas até nem tinham base de astrologia nenhuma, né? Mas não, é um negócio muito mais amplo, né? É um conhecimento de quase 10 mil anos, né? A gente tem os primeiros relatos lá nos Sumérios, há 3.500 anos antes de Cristo, até a chegada, né, de Jesus Cristo foi anunciado por 3 reis magos que eram astrólogos que estavam seguindo olhando estrelas no céu. Então, é um conhecimento milenar. Então, não é algo raso ou simples, né? Não tem como ser. Então, por isso que o horóscopo é algo realmente muito raso, porque eu estou olhando só o Sol e ainda falando que todo mundo vai ter aquela mesma condição que nasceu naquele mesmo signo, sendo que são 30 dias, né, do Sol em um signo. Então, cada dia e cada período, cada hora do dia que nasce uma pessoa naquele signo é diferente da outra. Por isso que uma frase não tem como resumir algo que vai determinar algo que vai acontecer com você. Nossa, e você citou uma outra coisa, desculpa. Não, pode, que eu tô com poucas perguntas. Pode. Não, eu achei interessante que você falou lá nos Sumérios, e se de fato a gente voltar lá na história, a gente vê que esses conhecimentos aparecem nos hieroglifos dos egípcios, ele tem aparece, mandalas, né? ele aparece lá nos Vedas da Índia,
ele aparece nas escritas da antiga China, Sim. ele aparece nas cartografias dos navegantes, que inclusive foram os que descobriram as Américas, o Brasil e tal. Então, realmente, é algo milenar mesmo, né? Sim, é uma maneira... Todas as escolas iniciáticas, né, nesse contexto de Sim, ocultismo também, e magia, né? passam pela astrologia como uma ferramenta básica para você realmente usar como uma bússola, né? Seja para você fazer uma oração, um ritual, qualquer coisa, primeiro você tem que olhar o céu para ver qual energia, qual a tendência daquilo. Para abrir um negócio, eles consultavam astrologia. Então, realmente é um conhecimento que atravessa culturas e povos, e a gente vê que todas as escolas iniciáticas de magia passam pela astrologia. E para quem não conhece também, até mesmo a arquitetura ancestral, né? Você Sim. pega o posicionamento das pirâmides no Egito, Sim. o posicionamento das pedras em Stonehenge, as pedras que estão posicionadas pela Europa todos, os grandes... esqueci o termo das pedras gigantes lá. Todas as construções aqui andinas, né? Você pega Machu Picchu, tudo tem conhecimento de astrologia lá, né? Sim, e um alinhamento no Um céu. alinhamento perfeito, As né? fases do ano também, as fases da lua, o brilho do sol onde incide em cada pedra. Então tem toda essa correlação, até que é um princípio hermético, né? Assim como está em cima, aquilo que está embaixo, e essa reflexão entre esses dois mundos. Então por isso que é algo realmente mágico. Quando você começa a entender e a decifrar essa matemática do universo e ver o quanto isso é profundo, você não para mais de estudar. E faz 10 anos que eu estou estudando e eu acho que eu ainda não sei nem assim 1%, porque cada vez você vê que tem mais coisas mais profundas para você ir desvendando dentro desse contexto. Fantástico. Pode explicar a importância das casas 5 e 7 na sinastria amorosa? E são casas que são importantes porque na sinastria amorosa a gente quer ver sobre relacionamentos. A casa 5 a gente fala que é a casa de onde a gente começa as coisas na vida, que é a casa dos dons, que também é a casa dos filhos, do namoro e do prazer, que no contexto da roda clássica pertenceria ao signo de Leão. Então vamos pensar até no arquétipo do Leão, né, que tem a ver com o ego. Pois para criar algo, você precisa saber primeiro quem você é, que é colocar a sua individualidade no mundo, sua autenticidade. Então a casa 5 a gente fala que é esse despertar algo. Então seja um relacionamento, um filho, abrir um CNPJ, escrever um livro. Então é a casa que a gente fala do namoro no contexto de relacionamento. E a casa 7 já é algo mais profundo, que a gente fala que é a casa do casamento, que pertence ao signo de Libra, que é o signo justamente dos diplomatas, da habilidade de se colocar no lugar do outro. É a balança, né? Pesos e medidas. Então, eu crio o meu valor a partir da visão que o outro tem de mim, né? É sempre esse balanço que a gente constrói. Então, são as casas mais importantes que a gente olha também dentro desse contexto. Então, qual o signo que está na casa 5? Tem planeta ali dentro, que é o que vai, o bacon, né? Que vai intensificar o sabor dessa área da vida. Na casa 7 também. Se tem planeta, ele está se correlacionando com outra casa, com outro planeta, e aí disso a gente vai construindo todo esse enredo. Fantástico, eu achei maravilhoso. Você falou que Libra é casamento, né? E o fato de eu ser casado com uma libriana, então me ajuda mais ainda. Sim. A ela me suportar. Sim. Inclusive, na sua casa 7 do seu mapa natal, você tem Libra. Olha! Então você atrai pessoas com... Não que você tenha que casar com alguém de Libra, mas pessoas que são diplomáticas, que tendem a ser indecisas, que têm essa mediação. É a característica, mas geralmente às vezes coincide até o signo mesmo. Olha que legal. Então, Gomer, não é por acaso que a gente tá aqui. Porque eu fiquei sabendo essa informação depois. Fantástico. Como aspectos tensos entre dois mapas podem ser trabalhados em um relacionamento? Porque você começa a entender de onde vem essa tensão. Então, a gente, igual eu falei, a gente passa por todas as áreas. Então, o Marte é a nossa impulsividade, a nossa ação. Então, se eu tenho Marte em Touro, que é um signo mais conservador, que é do elemento terra, eu não vou tomar uma iniciativa de impulsividade, diferente de uma pessoa que tem Marte em Áries, que ele é a própria impulsividade. Então, eu começo a entender o que eu posso esperar do outro, né? Porque às vezes eu tiro isso da minha cabeça, o que eu imaginei que poderia ser o outro, e eu começo a entender e enxergar como ele realmente é. Então isso vai tirando um pouco essas camadas de ilusão que a gente cria, né? Que todo relacionamento ele é uma projeção.
A gente projeta no outro aquilo que a gente, de uma maneira inconsciente, busca dentro de nós. Então, começa a entender o que é do outro e o que é meu. Então, isso ajuda muito nesses contextos de relacionamento. Quando você vai desvendando parte por parte do mapa, né? Para realmente ser algo profundo. Então, eu vou entendendo como o outro se expressa, como ele recebe as coisas. E é isso que vai ajudando nos relacionamentos, né? Entendi. O nosso a gente vai ler no off ou vai ler no... Eu acho que pelo o andar da carruagem aqui, ó, a gente pode ler no on, e se tiver alguma coisa muito forte, a gente corta. Ó, então começa com o teu mesmo pra ter certeza que tem um monte de pepino aqui. O que você acha? O que você acha? Não, Vamos eu lá, não né? li. Pode por mim, eu tenho medo do que vai se falar. Não. Tipo, tem um monte de vermelho aqui. Então, pessoal, podemos começar então essa leitura? Ó, então, se o vídeo parar agora, você sabe que deu zebra. Se ele continuar é porque foi bom. Foi bom. Não, vamos lá. Se deu zebra, vai ser no teu primeiro. Vamos lá. Deixa eu até abrir a câmera para ficar nós dois aqui enquadrados. Isso, enquadra os dois. Vou dar uma filmadinha, assim, só pra colocar depois. Aí, ó. Bacana. Vamos lá. Preciso tomar algum remédio? Rivotril, você tem aí? Debaixo da língua? Vamos lá. Pode começar? Uhum. Então, aqui é o mapa natal, né? Que é a foto do céu no momento em que você nasceu. E aí a gente começa olhando aqueles 3 pontos que eu falei que são muito importantes, que é Sol, Lua e Ascendente, que é a primeira composição da sua personalidade. Então, quando você nasceu, o Sol ele estava na casa 12, que é a casa do inconsciente, no signo de Peixes. O que é muito forte, porque a casa 12 pertence ao signo de Peixes. Ele é o dono dessa casa. Então, ele não tá alugando para nenhum signo. Ele tá dentro da casa dele. Então, eu tenho signo e nasci nessa configuração do signo de Peixes. Uhum. Então, eu sou peixe mesmo. É, 100%. Por isso que eu choro muito. Não, ele é muito tranquilo. Eu gosto dele porque ele é tranquilo. Por isso que combina comigo, ele é muito tranquilo. Só que você é um pisciano de mergulhos profundos. Por quê? Sim. Aqui, ó, são 30 graus um signo. Então, quem nasce de 0 a 10 é Peixes/Peixes. Quem nasce de 10 a 20 é Peixes/Câncer, que é o segundo signo do elemento água. Quem nasce de 20 a 30 é Peixes/Escorpião. Então, você é um pisciano com características escorpianas. Então, não é aquele tão avoado. É aquele mais assertivo, por isso que mais eu, profundo. às vezes, ajo, né? Não fico só na... Isso, que já é aquela coisa mais investigativa, mais FBI, que é um pouco mais Acabei de fazer FBI essa semana. Né? Que, inclusive, a sua lua é no signo de Escorpião. Então, isso traz mais profundidade ainda. Então, você não sente de maneira rasa. Escorpião é abissal. Se for pra ser rasa, eu nem saio de casa. Sim. Escorpião é assim. Isso é um negócio meu mesmo. Quando eu pego algo pra fazer, ou é pra fazer de cabeça mesmo, Sim. ou não faço. Realmente. E você tem a sua lua em Escorpião também na casa de Escorpião, que é a casa 8. Então, tudo isso é muito profundo. É bem acentuado. Sim, e você tem Júpiter ali, que é o planeta da busca por conhecimento. Então, por isso de querer desvendar os mistérios do mundo e esse olhar para o passado, mais do que para o futuro. Então, de entender as civilizações antigas, é como se a sua alma buscasse, sabe? Como que as pessoas não pensam como era o mundo há 3 mil anos atrás? Tipo, é de Cristo pra cá, mas quem era antes, sabe? De querer desvendar esses movimentos. E o seu ascendente é Áries, que é outra coisa que traz de novo intensidade, né? Porque Áries é o primeiro signo do zodíaco. Ele é a locomotiva que puxa os outros 11 vagões, por isso que é um signo impulsivo. Que interessante. Ele é o primeiro, ele não pode contar com ninguém. Ou ele faz, ou não tem ninguém que faça por ele. Então, essa iniciativa, essa impulsividade, sabe? No jeito de ser. O lado pisciano faz, às vezes, você não é procrastinar, mas você precisa primeiro sonhar, idealizar, para depois executar. Mas você não é aquele pisciano que vive em Nárnia, porque o teu ascendente não deixa você quieto. Né? Pelo sim, pelo não, eu prefiro fazer e me arrepender do que ficar esperando o momento certo. Que aí é o lado ariano que te ajuda. Essa é a minha 4ª empresa. Sim. Então. E aí você tem ainda a lua ali no signo de Escorpião, que fala muito de impermanência. Então, cada vez que você morre, você renasce mais forte. E para você, o oposto, ficar num lugar só o tempo todo é o que vai, às vezes,
digamos, fazendo você minguar. Você precisa dessa energia de estar sempre com um desafio novo. Até porque Áries também é competitivo. Então, tem uma questão de eu quero algo novo, eu preciso sentir vivo, né? Fazer uma coisa ali durante muito tempo, às vezes é onde vai minguando, sabe? Sua criatividade. Então, é algo que, não que você tem que buscar sempre uma empresa nova, mas dentro dessa empresa, vamos colocar um desafio novo? Vamos fazer uma coisa diferente aqui? Tem que estar sempre mudando algo para se sentir estimulado. Falamos disso hoje. Ele vive mudando aqui. Sim. A configuração da mesa, não é verdade? Falamos disso hoje. Não, e isso também explica o motorhome, que eu gosto de viajar, acampar e eu quero ter um, de fato, para fazer isso com mais frequência. Sim, e você tem ainda a roda da fortuna, que é onde mora a sua prosperidade em Escorpião. Então, por isso que eu falei que cada vez que você morre, você renasce mais forte. E essa casa onde você tem a lua, a gente chama também da casa dos medos. Então, é um pouco diferente, porque no seu caso, por mais que você tenha medo, é ali que eu quero ir. Eu quero desvendar esse mistério, sabe? Porque é uma coisa que ao mesmo tempo que dá medo, me seduz. Medo na casa da fortuna, você fala. Não, você tem ali a casa 8, que é onde você tem a roda da fortuna, Júpiter e a lua, tá em Escorpião. E essa também a gente chama de casa dos medos, né? De algo que a gente sente, mas não tem consciência do que é, né? Que é um mergulho profundo ali, que é esse inconsciente também. Então tem uma energia muito forte ali. E você tem bastante planeta, tanto na casa 8 quanto na casa 7, que é a casa das parcerias. Então também é uma tendência no seu mapa, tudo que você faz, fazer em parceria. Sim. Porque um vai complementando o outro. Você tem a impulsividade de Áries, a outra pessoa vai vir com a energia da diplomacia. Ela traz pessoas enquanto você executa, sabe? É uma parceria muito legal para se desenvolver, porque um vai complementando o outro, né? Potencializando no caso. Então a gente vai vendo esses movimentos dentro do mapa. Por exemplo, nas casas de trabalho, que é 2, 6 e 10, que é dinheiro, rotina do trabalho e missão de vida. Você tem signos do elemento terra. Então, por mais que tenha um lado sonhador, tem uma coisa muito empreendedora dentro de você. Você sonha e concretiza, porque no trabalho você precisa de uma certa segurança. É uma área da vida que você gosta de concretizar as coisas, né? E de trabalhar, de colocar isso para o mundo. Na casa da missão de vida, por exemplo, você tem Capricórnio, que fala de construir algo sólido, de trabalhar com base, estrutura e alicerce. O que é base, estrutura e alicerce da sociedade? Creche, escola, prefeitura, hospital, banco, fórum, coisas que vão estruturar o funcionamento de uma sociedade. A comunicação, por exemplo, né? Levar conhecimento. Eu falo que... Você falou um negócio aí que para mim foi fantástico. Eu contei até essa história para Vanessa. E quem me conhece e estiver assistindo vai se lembrar disso aí. Eu sempre entro em projetos que não têm sede própria. Então, quando eu fui para minha primeira escola, né, no ensino fundamental, não tinha quadra coberta. Então, eu ajudei a trabalhar vendendo rifa para cobrir a quadra. O dia que cobriu, eu fui para o colegial. Cheguei lá, não tinha alguma área da escola. Ajudei. Acho que era a quadra também. Cobriu a quadra, eu me formei no colegial. Aí depois eu entrei numa religião, num movimento religioso que não tinha sede própria. Então eu estava lá, ajudei a construir, construiu tudo, finalizou, eu fui para outro que não tinha sede própria. Aí eu fui, aí depois eu fui trabalhar numa parceria, numa criação de uma escola. Também não tinha sede própria. A hora que ficou tudo pronto, eu saí. Então eu apareço para construir. Não, não sai daqui não. Vamos continuar aqui. Não entendem. Não, eu só saio quando me tiram. Então a gente vai entendendo essas energias. Por exemplo, os planetas pessoais, que é Marte, Mercúrio e Vênus, você tem todos eles em signos do elemento ar. Você tem o seu Mercúrio em Aquário, que é um signo que ele fica exaltado, digamos que é o sobrinho na casa do tio preferido. Então ele tem muita potência dentro desse signo, que é um signo do elemento ar, Aquário. A Vênus você tem em Aquário e Marte você tem em Libra. Então a comunicação, o relacionamento com as pessoas, essa questão do coletivo, do social é muito forte dentro do seu mapa, né? Você tem a Vênus e o Mercúrio ali no signo de Aquário. Que fantástico. Eu de fato adoro mesmo. Eu adoro o coletivo. Olha só, gente. Muita coisa tá batendo, hein? Muito. E aí, de desafios, por exemplo, pra gente entender o que vem de desafio dentro do mapa. Primeiro que aqui tem muita quadratura. Quando tem quadratura, imagina um quadrado. O quadrado tem canto, onde tem canto, energia para.
Então, energia estagnada gera o quê? Sintoma no nosso corpo físico, na nossa alma. Então, quando tem quadratura, eu falo que não é o universo contra você. É você contra si mesmo. Então, é você sendo o seu pior inimigo. Que eu falo que são as famosas crises existenciais, né? Aquela de chorar, de descer escorrendo no azulejo do banheiro, sabe? Sozinho. Então, você tem aqui uma crise existencial na casa 7 para casa 8. A casa 7 é casamento, é parceria, é sociedade. A casa 8 tem a ver com finalizações de ciclos. Então, pode ter uma questão ali de finalização de ciclo, de desafio. Isso é um envolvimento que passa pela sua lua, que fala de família, de pai, de mãe, de ancestralidade. Então pode ser algo que vem de lá de trás, de alguma questão de como você internalizou, relacionamento a partir da visão dos pais, coisas dentro desse contexto. A figura do pai, que é o sol, você tem na casa 12, que é a casa da espiritualidade. Então... tenho realmente meu pai na espiritualidade mesmo, de fato. Então tem uma energia ali, sabe, que vem desse lugar, que é uma coisa... E é assim, a gente não determina, porque a casa 12 pode ser espiritualidade, pode ser trauma. Porque é algo que tá no inconsciente. Eu falo, pode ser uma inspiração, pode ser uma paranoia sua. E por isso que a gente sempre trabalha luz e sombra. Eu acho que as duas coisas, né? Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos. Então tem as duas coisas. Legal. Então são questões ali que vão te atravessando. Então se eu sei que eu tenho um desafio ali em relacionamentos, porque você tem uma energia muito forte ali em Libra, por mais que seu ascendente seja Áries e você consiga se colocar, você é uma pessoa que às vezes, por exemplo, nessa energia de Libra, você se doe a ponto de você se anular para fazer o bem pro próximo. Então, às vezes o seu desafio é aprender a que você tem que estar bem para depois poder ajudar o próximo. E não se anular dentro das relações para poder fazer o outro bem. Então, são coisas que às vezes vêm dentro desse contexto. E até de amizade, né? Sim. De amizade, realmente. Porque Libra, como eu falei, não é só casamento, é a sua relação com o outro que te complementa. Pode ser um sócio, um amigo, um casamento. Então, é sempre essa relação com o outro. Perfeito. E você tem Netuno, que é o planeta da espiritualidade, que é importante no seu mapa porque você é pisciano, né? Então, Netuno é Poseidon, senhor dos mares, do oceano. O oceano eu não sei onde começa, eu não sei onde termina, eu não sei se tem uma sereia, se tem um monstro. Então, arquetipicamente, Netuno representa o nosso inconsciente, que é de onde vem a loucura, a inspiração, a arte, a espiritualidade. Você tem ele em Sagitário, que é o signo dos mestres, dos buscadores. Então, por isso que buscar conhecimento sobre espiritualidade é algo que alimenta a sua alma. Para mim, eu acho que é a maior virtude que eu tenho. Que eu sempre fui muito buscador. Isso é muito forte dentro do seu mapa, porque isso está na casa 9, que é a casa da busca por conhecimento, dos mochileiros, dos viajantes. Então também, se eu vou viajar, eu não vou para um lugar para tirar uma foto no Cristo Redentor. Não, eu quero ir num terreiro que ninguém conhece lá no Alto da Lapa, lá no Rio de Janeiro. É uma busca não por digamos, por um monumento, mas por algo que vai transformar a minha alma. Sabe? Tem que ter um contexto assim. Tanto é que eu falo que eu gosto de viajar de carro, exatamente porque a viagem para mim começa no fazer a mala. Sim. Então é o caminho que me atrai. Aí eu paro num lugar novo, eu tenho uma vista nova. Não é o fim de chegar lá em tal lugar. Não, para mim é tudo, a jornada. Isso todo, sim. Então isso é muito forte dentro do seu mapa. Ali você tem o nó do norte, que é a tua missão de vida, no sentido de... Nó do norte, imagina uma bússola, lá tem aquele risquinho vermelho que é o norte. O norte do seu mapa, ele tá apontando aqui para casa 4, que é a casa da família, do sentimento, do afeto, em Câncer. Então, uma das questões que você tem para desenvolver e olhar para a sua vida são o contexto familiar, tanto de onde você veio quanto para a construção da sua própria família, e também entender que uma das potências que você tem é o contexto afetivo, de dar colo para as pessoas, de acolher as pessoas, de que uma potência que você tem é o vínculo afetivo. As pessoas vêm até você pelo vínculo afetivo e não só pela sua competência profissional. Então isso é uma potência que você tem que explorar, sabe? Porque você não faz força para isso, é natural. Enquanto algumas pessoas precisam desenvolver, você faz isso naturalmente. Então é sempre algo a ser potencializado, por exemplo. Por isso que aquela questão de Libra, eu falei na tendência, eu acho que é muito mais pro excesso, de você se colocar muito no lugar do outro, do que o lado ariano, que seria você ser egoísta e só pensar em você, né? Que é o seu ascendente. Por isso que não dá pra gente ir a partir de uma informação só. Porque às vezes a pessoa vê ascendente em Áries, é briguento, dá piti em todos os lugares, e ele só pensa nele.
Mas não, no seu caso tem muita coisa em Libra, então é muito mais pro oposto, e o teu ascendente em Áries está aqui para você aprender a se colocar em primeiro lugar do que justamente o egoísmo, por exemplo. Uhum. Nossa, maravilha. Perfeito. E aí, os planetas que você tem retrógrado dentro do seu mapa, você tem Marte, e Marte é o regente de Áries, por isso que eu falei que a tendência é você ser muito mais diplomático do que o seu lado mais guerreiro, né? Mais piti, que a gente fala do Áries, que é o Satanares, até a gente brinca, né? E ali você tem Júpiter, Saturno, Urano e Plutão, todos eles retrógrados. Então, os planetas coletivos, eles pedem uma revisão. Então, você veio aqui para levar algo para o coletivo. Essa é a sua função. Planeta retrógrado dentro do mapa é igual uma DP, que a gente pega na faculdade. Você voltou aqui para repetir essa matéria, para continuar explorando um pouquinho mais sobre ela. E elas estão em todos os planetas ali coletivos, e no único planeta pessoal é Marte, que é você se colocar em primeiro lugar, essa questão de desenvolver muito mais autonomia, independência, né? Porque ao mesmo tempo que você tem facilidade de parceria, que é Libra, tem uma dificuldade às vezes de fazer algo sozinho. Então, de não perder a mão de nenhum para os lados e entender que a gente oscila. Então, nessa jornada tem momentos que você vai estar mais dependente e momentos que você vai estar mais na autonomia. O importante é não ficar só em um lado ou outro, né? Fantástico. Então, esses são alguns pontos interessantes que a gente pode olhar dentro do seu mapa. Vamos partir para Agora. Então, pera, calma aí. Ó, até agora deu bom, né? Você vai cortar? Se cortar agora, você já sabe, né? Era De que eu quem, ia falar. da onde saiu o problema. Se cortar agora, o B.O. foi comigo. Eu acho, sinceramente, que vai cortar. Pela minha experiência de vida, vai cortar. Vamos lá, vai começar. Tô até medo. Ó, quando você nasceu, o seu Sol estava na casa 7, que é a casa da parceria. Então, por exemplo, o Gilvan tem bastante coisa na casa 7. Então, já é um ponto, se eu fosse fazer uma sinastria, que faz sentido a conexão entre vocês. Vamos fazer a nossa sinastria aqui? Vamos lá, vai. Você tem uma tendência também a parcerias e ele também. Então, já faz sentido, até porque Libra e Touro são regidos por Vênus. Sim. Então, os dois têm o mesmo regente. Então, já tem uma correlação ali entre esses dois mundos, que faz sentido. Mas quando você nasceu, o seu Sol estava na casa 7. Então, você é uma pessoa que tem uma tendência a se doar. A Libra é o signo que fala da beleza, da estética, do equilíbrio, da diplomacia, dos terapeutas, pessoas que têm essa sensibilidade de enxergar o outro, né? A tua Lua, quando você nasceu, estava em Aquário, que é um signo que eu até brinco que é o diferentão do zodíaco, porque Aquário é sempre à frente do seu tempo. Por isso que eu sou à frente do meu tempo. Ele olha mais pro futuro do que pro passado, né? Uma pessoa que veio para romper, para transgredir. Então, a sua Lua, ela é muito voltada pro coletivo, porque Aquário também é um signo da humanidade. E você tem a Lua em Aquário na casa 4, que é a casa das emoções. Então, é uma forma que você se conecta também com o coletivo, por meio da emoção, por meio do afeto. E o eu teu, sou assim, palhaça de hospital. Eu faço muito voluntário. já faz todo sentido. É um trabalho voluntário, que é Aquário, de levar afeto e acolhimento para essas pessoas. E o teu ascendente é Escorpião, que é um signo que fala de impermanência, de morte, de transmutação, de profundidade, de intensidade. Aí só uma correlação que já faz sentido é que a lua dele é em Escorpião, seu ascendente é em Escorpião. Então, são duas polaridades que já casam super bem. Porque a sua maneira de se mostrar para o mundo é de uma maneira escorpiana e ele sente o mundo de uma maneira escorpiana. Então, isso vai começando a se conversar ali dentro do mapa, né? E o teu ascendente ali, é interessante que você tem Urano no ascendente, que é o regente de Aquário, que é onde você tem a Lua. Então, mais um ponto de transgressão, de revolução, desse olhar para o futuro, né? Então, é aquela pessoa que você vai se dar muito bem com pegar coisas do passado, que é Escorpião, e trazer com uma visão nova. Então, pensando dentro das técnicas das terapias integrativas, você se daria muito bem com o Theta Healing, o Barra de Axis. É trabalhar com energia, que é algo ancestral, mas de uma forma um pouco mais atualizada, com um nome diferente. São coisas que já têm uma correlação. Mas Escorpião também, assim como a lua dele, deixa vocês muito sensíveis. Pessoas que têm uma questão muito forte, porque eu brinco que Escorpião ele vê além do véu. Então, não é o que os olhos físicos veem. Então, é aquela questão de ver algo que está além. Por isso que a gente fala que é investigativo. Não é à toa, porque ele sente algo. O Escorpião, ele não pega aquilo que está sendo dito, mas é o que está deixando de ser falado. É nisso que ele percebe. E você tem isso muito forte. E também fala de ciclos, né? Porque como é o signo da impermanência, você também se adapta muito bem ao novo.
que é uma coisa que também tem dentro do seu mapa, que é a sua lua ali em Escorpião e o ascendente em Áries que adora um desafio pela frente. Então, esse seu ascendente, ele olha para o futuro. Então, é muito bom nesse contexto. Você gosta de desafios. Então, pensando até no trabalho de vocês, cada pessoa que vem aqui é um universo diferente. Então, não tem um roteiro para todo mundo. Então, é isso que também mexe com vocês. Mesmo sendo a mesma cadeira, o mesmo microfone, cada pessoa que passa aqui desafia vocês de um jeito diferente. Então, isso tem a ver com o seu Urano, isso tem a ver com o seu Áries do ascendente. Então, são energias que já vão ali se correlacionando dentro do mapa. E dentro do seu mapa, esse Urano, ele faz um portal que é a sua colherzinha de chá do universo, com Plutão, que é o planeta da morte, e com Netuno, que é o planeta da espiritualidade. Então, é um mergulho muito profundo. E são 3 planetas coletivos, que é Plutão, Urano e Netuno, que estão retrógrados também. Então, os 3 planetas coletivos também estão retrógrados dentro do seu mapa, porque você também tem uma missão nesse coletivo. Então, é legal que aí o mapa de vocês se interpola para um ajudar o outro nessa missão, né, dentro desse coletivo. Então, são energias que vão se retroalimentando ali. Na casa 10, que é a casa da missão de vida, por exemplo, você tem Câncer. Então, é realmente levar afeto para as pessoas, sentimento. Mas ali tem um Júpiter em Leão, que fala de beleza, de estética, de criatividade, de empoderamento, de imagem pessoal, de liderança, Tem tudo a ver. né? E de buscar conhecimento sobre isso. Então, eu quero ensinar a outra pessoa a entender a potência que ela tem ali dentro e achar o lugar dela no mundo. Eu não quero que ela faça igual eu quero que ela ache o jeito dela de fazer. É isso que você ensina, mas de uma maneira afetiva, que é Câncer, né? E também de trabalhar com essa ancestralidade, porque Câncer é passado, é a visão da mãe, da ancestralidade, né? Dos sentimentos, da memória, que é a casa mais profunda do mapa. E aí você tem o seu nó do norte em Câncer. Então, é muito legal como que um vai ajudando o outro dentro dessa jornada. Sabe, são mapas que se complementam ali dentro desse contexto. A sua roda da fortuna, você tem em Câncer. A dele é em Escorpião. São 2 signos do elemento água. Então, faz sentido. Vocês, por meio dessa adaptabilidade, que é típico do elemento água, né? Que evapora, condensa, resfria. Então, vocês vão se adaptando diante das situações. E quanto mais você leva afeto para as pessoas, maior a sua prosperidade, porque a sua roda da fortuna, ela tá no signo de Câncer dentro do seu mapa. Legal. E na casa 9, que é a casa da faculdade, graduação, busca por conhecimento, dos viajantes, né, mochileiros, porque se eu viajo, eu tenho um choque cultural. O choque cultural gera aprendizagem. E aprendizagem é o tema da casa 9, que seria o signo de Sagitário. Então, são algumas correlações que vocês têm dentro do mapa. Outro ponto interessante é que vocês dois têm Quiron dentro do signo de Touro. Quiron, ele não é um planeta, era um asteroide, que dentro da mitologia, né, ele era um professor no Olimpo, e ele que ensinava os deuses e os semideuses sobre a arte da guerra, a filosofia, a medicina. E numa batalha contra outros centauros, Hércules, sem querer, acabou acertando uma flecha envenenada na coxa de Quiron, que era um professor, um centauro que era um professor. E aí essa flecha tinha um veneno que não tinha cura, mas como ele era um centauro, ele era imortal. Então ele nem morria pelo veneno, mas também não era curado e sentia uma dor horrível. E vendo ele sofrendo, Zeus transformou ele na constelação de Sagitário para libertar ele dessa dor. Por isso que a constelação de Sagitário, o símbolo de Sagitário é um centauro. É Quiron que foi constelado para acabar o sofrimento dele. E por isso que Sagitário é o signo dos mestres, da busca por conhecimento, da filosofia, que ele tem um arco e uma flecha que ele aponta para cima, né? E é uma flecha só, porque é a meta, é o objetivo. Ele está buscando o conhecimento dos mestres ascensionados. Então, que a gente tem que ter esse objetivo na nossa vida também. E vocês dois têm esse asteroide que ele fala tanto da cura quanto da ferida que a gente carrega na nossa alma. Que nem cura, mas que a gente aprende com ela também. Assim como a coxa de Quiron e a flecha. No signo de Touro, que fala de nutrição, que fala de aprender a lidar com a matéria, de se sentir bem com aquilo que conquistou. Porque vocês têm muita impermanência no mapa. Então, a tendência é que se vocês perderem algo, falar assim, depois eu conquisto de novo, e vai em frente, é muito mais fácil do que bater o pé e falar, não, é meu. Fui eu que batalhei, eu tô aqui para isso e eu vou pegar de volta.
Então, criar algo relacionado a essa nutrição. E também pode falar numa questão de nutrição lá da infância também de algo que faltou. Desde um contexto material, de uma dificuldade, ou então de contato físico mesmo também, né? Porque às vezes tinha comida, mas não tinha um afeto. E não é que os pais não deram, mas não deu aquilo que vocês esperavam às vezes. Que é isso que é legal a gente ver também hoje como adulto. Né? Eles deram o possível, mas às vezes não supriu aquilo que você projetou. Então, é essa relação que a gente vai entendendo. Porque, por exemplo, você tem na casa 2. Você, Gilvan, você tem na casa 2. Que seria um período ali que seria mais de 3 a 5 anos de idade. E você, Evan, já tem ali na casa 7. Que já seria um período ali depois dos 15 anos de idade. Então, de algum período ali de algo que passou, sabe? Que atravessou a sua existência. Então, são alguns marcos que a gente tem também dentro do mapa. Que é legal a gente buscar um pouquinho, sabe? O que aconteceu nessa idade, às vezes vem alguma resposta. Porque o nosso cérebro ele é muito inteligente, né? Se ele entende que você não consegue lidar com aquela situação naquele momento, ele vai usar um mecanismo de defesa que você vai esquecer o que aconteceu e aquilo que aconteceu vira ali, por exemplo, um sintoma. Então, eu não lembro que uma pessoa terminou comigo numa praça quando estava florescendo. Eu vou ter alergia a pólen. Então, o nosso cérebro ele apaga o trauma e deixa só ali um sintoma, que é melhor sintoma do que lembrar do que você passou. Então, às vezes, algo ali aconteceu nesse período que é legal olhar, sabe? Para entender, para criar algo ali. E o seu desafio também, assim como o dele, parte de relacionamentos, mas de uma maneira diferente. O seu tem uma questão uma triangulação entre família de origem, relacionamentos e trabalho. Então, às vezes, como enxergava essa relação de família versus trabalho na vida da mãe e do pai, de às vezes deixar de estar aqui para investir no trabalho e dar uma vida confortável para os filhos, mas aí faltou aqui dentro, sabe? Tem uma correlação aqui que passa por esse contexto, sabe? De desafio. E algo aqui logo no começo da infância, que no caso aqui é de quando você nasce até os 3 anos de idade, envolvendo a figura do pai. Então, algum movimento ali que pode ter acontecido que está em touro. Que, de novo, pode ser a falta de nutrição, pode ser uma quebra financeira, pode ser alguma questão do relacionamento dos pais. E eu digo que também não necessariamente é um término. Às vezes é que você, como criança, começou a perceber que esse não negócio era o que você sonho. falou do 0 a 3, eu já até sei. Então, tem algo ali que atravessa, sabe? Que é a relação do eu versus casamento e a figura do pai ali. Então, tem algo que você internaliza. Então, por isso que é legal agora transformar isso não mais em algo que você carrega, mas jogar na fogueira e queimar como combustível. Agora eu não vou... Porque esquecer você não vai e nem deve. Porque aí só vai gerar Alzheimer lá na frente. A gente quer integrar isso em quem você é, porque se eu passei por isso, então agora é sinal de que eu tenho força. Então eu vou usar isso a meu favor. Fênix. Exatamente. Usar seu ascendente e renascer. E tomar cuidado, porque às vezes nos relacionamentos você pode trazer algo lá desse contexto familiar. Então, uma sombra, sabe? De algo ali de... Opa, eu tô caminhando do mesmo jeito que minha mãe, ou meu pai, ou minha família, e dá aquele medo e você prefere pular fora do que continuar, sabe? É o único desafio que eu vejo. Ou então, de carreira à frente de relacionamento, eu não consegui lidar com os dois juntos. Ou eu tô bem no relacionamento, ou eu tô bem na carreira. Isso sempre acontece comigo. Ou eu tô bem em um, ou eu tô bem em outro. Nunca tá tudo bom. Então, é por isso que é legal olhar, porque agora que você tem conhecimento, quando começar a surgir desafios, opa, peraí. O que eu tô precisando olhar? Eu tô precisando colocar um pouquinho mais de atenção aqui, sabe? É mais nesse sentido, porque é constitucional, então a gente não pode também ficar, sabe, se autoflagelando de meu Deus, de novo está acontecendo comigo. Vai acontecer várias vezes, porque esse é o seu aprendizado. Mas agora, em vez do caminho da dor, escolhe o caminho do amor, abraça isso, integra isso em você e lá na frente você vai ver no que vai dar. Viu? Por enquanto passou bem. Tá vendo? Você viu? Tá neutro. Não, ele não sabe. Eles não sabem o que eles estão vendo. E é por isso que eu até fui pra psicologia, porque eu comecei a ver que o tom que eu dava, até na hora de falar, porque se eu falo que é desafio a gente supera. Você fala assim, meu Deus, você tem um problema aqui na casa da então família, do fala já a relacionamento. verdade. Você tem um problema aí? Porque é diferente a palavra, e isso não muda, porque é um desafio ali, e isso é pra vida, porque é constitucional. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com como você coloca, como você se expressa. Porque a intenção é ajudar e não reforçar algo que você já sabe que é desafiador pra você, né?
Tá, viu? Passou. Fantástico. E por isso que o mapa de vocês tem essas correlações, né? Vocês têm a ferida da alma no mesmo lugar. Então, a lua tem esse movimento ali, né? O ascendente, o seu ascendente, Ivan, ele tá em Escorpião. Sua lua tá em Escorpião. Então, outro ponto de conexão que vocês têm forte ali dentro do mapa. A questão dos planetas ali, coletivos, retrógrados, os dois têm. Então, vocês se ajudam nessa missão do coletivo. O seu nó do norte, ele tá no signo de Câncer, Gilvan, e você tem ali Câncer na casa da missão de vida, então digamos que o norte dele aponta para o movimento da sua missão de vida, então um vai complementando o outro dentro desse contexto. Tá vendo? Tá vendo? Cola em mim que é sucesso total. Então você vai fazer eu ganhar dinheiro. Idem! Vice-versa. Não, mas eu acho engraçado. Às vezes eu falo, ele tá aqui e eu falo assim, Gilvan, calma, relaxa. E eu sou muito rápida e ele Sim. me deixa. Você acredita que ele consegue me deixar mais calma? Por alguns segundos, por alguns 30. segundos. Mas dá muito certo trabalhar com ele, porque ele consegue me deixar mais calma. Sim. Você tem um movimento ali. O seu movimento mais dessa questão de acelerar é essa energia bem aquariana, revolucionária, tipo assim, vamos, né? E Escorpião, por exemplo, é um signo que ele fala de transmutação. Então ele tem que morrer, depois o luto, pra depois renascer. Aquário não. Eu mudei por quê? Porque eu quis. Então, eu Problema meu, tipo assim, siga a sua vida. Eu sou de touro e ascendente. Você é de touro com ascendente Escorpião e lua em Aquário. Tá, é que os outros falam assim, meu signo é tal. Então eu tenho que falar esses 3 pontos é legal decorar. Então o Sol em touro, o ascendente em escorpião e a Lua no signo de Aquário. Tá, isso está sendo filmado. filmado. E você é o Sol em peixes, o ascendente em Áries e a sua Lua em escorpião. Decora. Jean, se por acaso alguém quiser... Acabou as leituras. Acabou. Se alguém quiser fazer leitura com você, quiser te procurar, nós estamos também nas plataformas de áudio. Passa também seus contatos, tudo. Você tem que falar sobre isso aqui. Fala pra mim, o que é isso? Sim. Esse daqui é um outro trabalho que eu desenvolvo, que é a aromaterapia. Eu trabalho com aromaterapia, tanto a parte química quanto vibracional. E a gente teve alguns desafios, né, ao longo das datas pra gente marcar, sempre acontecer alguma coisa. Então eu fiz um spray de proteção para presenteá-los, para ajudar nesse contexto. Que é um spray que cria um envelope mesmo em volta do nosso corpo. Um dos óleos essenciais que tem aqui é o de cravo, que ele quebra até maldição, né? Ele mata vírus, bactéria e até essa parte energética de miasma. Então ajuda a limpar a nossa aura. Tomar um banho com isso aí. Posso mostrar aqui? Pode. Olha só. Existe, como que funciona? Proteção divina, escudo energético. Aí a pessoa pode te procurar pra... Pode. E esse daqui a gente borrifa no ambiente ou em volta, ou deixa perto da porta pra passar quando chega da rua. Que legal! Que aí tanto quando você inalar, vai no sistema límbico gostoso. E tem uma função na hora, já no corpo. Me lembrou anis. Ele tem Ravensara, que é um óleo essencial que eleva a nossa vibração, mas ele tem um cheiro mais quase que parecido com um anis estrelado. Que legal. Que da hora. Então, se alguém quiser, quais são as suas redes sociais, telefone, tudo, pode passar pra gente, por favor. Eu sempre... O canal principal é o Instagram, que é o @universalista, que lá eu falo um pouquinho das técnicas que eu trabalho. Ou então pelo WhatsApp, que é o 17 98107 4454, que aí eu passo todas as informações. Geralmente eu mando um áudio explicando um pouquinho como funciona a consulta, né? Já que é tão complexo, eu gosto de gravar um áudio, que aí fica mais fácil para a pessoa entender. E lembrando que todos esses dados que ele falou estão aqui na descrição, você que está acompanhando pelo YouTube, né? A gente vai deixar aqui. E só para fazer um disclaimer, a gente teve muitos desafios que você falou, a gente sempre trabalha com a verdade mesmo, né? E foram o quê? Umas 4 vezes que a gente desmarcou. Nossa, a gente desmarcou bastante. Né? Ainda ele falou assim, eu fiz um negócio, eu vou usar. De fato, foi realmente um desafio, né? Sim. Os dois concordaram. Sim, foi desafio. Falei, Gilvan, o Jean vai hoje, por favor, vamos manter esse menino. Vamos rezar pra dar tudo certo. E a gente, assim, primeiro eu peço desculpas dessas desafios que foram acontecendo, mas ao mesmo tempo uma gratidão imensa por todo o conhecimento que você passou aqui e por toda essa leitura que realmente, para mim, olha, vocês podem dizer a opinião de vocês, mas para mim foi excelente, muito dentro do que, e olha que eu sou cético, muito dentro do que realmente eu tenho de leitura de vida mesmo. Obrigado. Fantástico.
Gratidão mesmo. Eu que agradeço a Eu oportunidade. Muito bom, adorei. Nossa, foi falando do Gilvão, eu falava, gente, tá falando do Gilvão, só falta escrever o nomezinho dele assim, né? Ele falou, hoje a gente falou de mudança, né? Ele vive mudando as coisas, foi assim. E uma última pergunta, porque eu sou muito gráfico também, né? Eu fiquei vendo dela, tá distribuído os riscos aqui por toda a mandala dela. Por que o meu tá mais pra cima? Porque eu sou mais legal. Aí a gente pode entender que, por exemplo, o seu tem muito aqui. Lembra que eu falei da casa 1 à casa 6? Uhum. É tudo sobre o nosso universo interno. Uhum. E aí, da casa 7 pra frente, eu começo a lidar com o outro. Ah, entendi. Então, o seu mapa tem todas as questões de potência e desafios, está sempre relacionado ao outro. Eu abdico de mim pra servir o outro. E ao mesmo tempo que também se conhecer pra você é um caminho que não deve ser tão desafiador quanto se relacionar com o outro. Entendi. Porque Enquanto eu tô talvez na eu já análise, desenvolvi isso daquilo lá atrás. Entendi. Enquanto eu tô na análise, se eu vou tomar ayahuasca, coisas, ou se eu tô meditando, coisas que eu tô aqui dentro de mim, vai. Não, eu já vou. Agora, nas relações com o outro, aí já é um desafio. Então, seria mais nesse contexto. Legal. Agora, a Van já é distribuído porque o principal é essa triangulação, né? Que seria aqui passado, família, relacionamentos e carreira. São os 3 pontos ali que às vezes acaba dando uma enroscada de outros aprendizados. Resumiu tudo no triângulo. Né? Muito E aí, quanto mais você busca no seu autodesenvolvimento, que é o ascendente, mais você entende que isso nem sempre tem a ver com você e solta. Você liga o lado aquariano, revolucionário, faz uma revolução francesa e vai. Adorei, gente, perfeito, amei. Muito E bom. aí é legal porque também a gente tá hoje com um trânsito importante, que é Júpiter, né? Quando eu fiz o mapa de vocês, tanto que olha aqui, ele nem tinha acontecido a conjunção ainda, que foi antes do dia 19 de abril. Então aqui teve uma conjunção agora em Touro muito importante no mês de abril, e isso ativou muito o mapa de vocês. O seu mapa do Gilvan ativou a casa 2, que é a casa que seria da prosperidade, né? Do dinheiro, e o seu a casa 7, que seria a casa das parcerias e do casamento de relacionamentos. Só que agora isso começa a ficar um pouco mais fácil, porque nessa semana Júpiter entra em Gêmeos e ele rege Sagitário, que é o oposto de Gêmeos. Então o pai, que é Júpiter, né, ele entra aqui dentro da casa de Hermes, que é o filho, né, que é Mercúrio. Então é uma energia fluida. Então tudo que a gente veio, digamos que aos trancos e barrancos, agora a coisa começa a se diluir, melhorar, sabe? Ou melhor, pelo menos as crises que a gente teve, agora a gente tem força pra resolver. Não, vamos falar que vai diluir. Esse restinho de ano vai ser ótimo. Inclusive, no seu começa a pegar a casa da comunicação. Então, até essa questão da fala começa a melhorar, facilita bastante, te ajuda. Maravilha. E no seu caso, ainda vai pegar aqui essa casa de relacionamento. Então, às vezes fica mais fluido ali. Sai mais agora, Vanessa. Sai mais. Começa a sair de repente, se arrumar alguém. Isso, Exato. vai nos lugares certos. Então, assim, você sai do pagode, você vai pro rock, do rock você vai pra Isso, missa. Vila Da Dionísio. missa você vai na feira. Que Gêmeos é assim, não aguentam, vamos. Vamos, não aguentam, vamos. Gente, fica a dica. Me chama pra sair. Amei. Fantástico. Fantástico. Então é legal que essa onda vai ficar junho, julho e agosto. Opa! Então é bom surfar, porque agora é igual um surf. Você tá em cima da prancha, a água te conduz. E a gente tava até agora nadando mar adentro. Então por isso que tá cansativo. Agora não, a gente começa a fluir um pouquinho mais fácil. Opa, Agora eu fiquei feliz, hein? maravilha. Por isso que eu tô falando que a partir de junho, pra mim, tudo vai fluir, tudo Sim. vai melhorar. E é Aí uma coisa que eu tô falando, e eu não sou muito de acreditar nas coisas que eu falo. mas é o escorpião ali já sentindo, né? Olha só. E outra coisa pra gente entender uma visão do ano também, a gente tem essas ondas, né, de energia. Então, junho, julho e agosto vai ser muito fluido, as coisas tendem a melhorar. Aí, setembro e outubro, nós temos eclipses. E esse ano, nós temos o planeta que é Plutão, que é o regente de Escorpião, que é muito significativo no mapa de vocês, por isso que é um ano que também traz alguns desafios, né, uma virada de página ali. Ele saiu de Capricórnio e entrou em Aquário. E isso mexe muito com você, porque você tem Aquário na casa da família e a Lua ali em Aquário, né? Então mexe bastante. E isso traz um envolvimento porque ele tá agora retrógrado. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tava em Aquário quando eu fiz o mapa de vocês. Quando chegar em setembro, andando para trás, ele vai voltar para Capricórnio. Então, durante setembro e outubro, ele fica em Capricórnio, aí ele volta a andar para frente, em novembro ele entra em Aquário, onde ele permanece até 2044. Meu Deus. 20 anos, o planeta da morte no signo da Então, revolução. 20 anos eu vou ficar bem. Transformando. Então é interessante que setembro e outubro ele vai pedir uma revisão.
Que foi uma revisão do ciclo que começou aí nesses últimos anos que ele estava em Capricórnio. Então, é legal a gente pensar que setembro e outubro eu vou ter que dar um passinho para trás para rever algumas coisas. Que aí depois de novembro para frente eu começo a andar de novo. Então, só para a gente já entendendo os ciclos conforme as coisas começarem a bater na nossa porta. Fantástico. E aí é interessante pensar que Aquário é revolucionário, Touro é conservador e a gente vai cair bem num contexto também de eleições, né? Então, a gente sabe que vai ser muito movimentado esse período. E a gente tá entrando na energia de Aquário, que é revolucionário, mas antes do novo vir, o velho sempre faz um pouquinho de birra. Então, a gente tá nesse movimento, sabe? Entre o novo e o velho. Eu quero construir o passado igual ou tenho que trazer os valores do passado e adequar ao futuro? A gente tá aprendendo ainda, né? Com essa correlação. Legal. Gente, eu amei. Tô impressionada. Fantástico mesmo. Então, é isso, né? Sim. Agradecer muito, Jean. Valeu a pena Eu que ter agradeço. esperado. Foi muito bom. Muito bom. Nossa, muito bom. Gostei mesmo. Eu nunca, nesses meus 40 anos de vida, nunca pensei em fazer um mapa astral. Adorei. Não, eu já pensei, mas é interessante como que as coisas acontecem exatamente no momento que elas devem acontecer. Então, foi um negócio maravilhoso. Exatamente, eu estou numa fase de transição, né, profissional, etc. E veio esclarecer muito das coisas que acontecem, das coisas que aconteceram e do que está por vir, né? Sim. Então é muito legal, muito legal. Eu me considero uma pessoa que muitos acham que eu sou pessimista, porque eu brinco demais com coisa pessimista, mas eu desafio tanto essas coisas porque eu não tenho medo delas. Sim. Então, assim, a morte não é uma coisa que me preocupa. Me preocupa, às vezes, coisas mais básicas, né? Como subsistência financeira. Sim. Então, é muito legal. Para mim, esclareceu coisa pra caramba. E você, com essa energia que eu te falei de Plutão, né? Isso mexe ali. Ele é o planeta que fala da morte, do renascimento, da impermanência, associado muito a doenças, né? Porque sem a morte, sem a doença não há morte. Então, essa mudança dele de signo também pode ter uma correlação com essas questões de saúde, né? Que vem acontecendo, esse movimento. Então, tudo isso mexe bastante. Sensacional. Mas aí, quando a gente entende, aí agora a gente começa a tomar cuidado, né? Maravilhoso. A gente vai trabalhando. Maravilhoso. Jean, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Adoramos. Pessoal, se tiver a oportunidade de conhecer essa pessoa aqui, eu só avalizo, viu? Fica a dica. E procurem, profissionalmente falando, porque de fato é esclarecedor você botar você energeticamente no papel, né? Então isso aí eu achei maravilhoso. E só temos que agradecer, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, deixar seu comentário, dúvida, sugestão. Não deixe também de dar o teu joinha, que assim faz com que o YouTube entregue mais e mais esse conteúdo. Nos siga nas redes sociais, principalmente no Instagram. E agora também tem o TikTok, né? Que você criou. TikTok, Instagram, tem as plataformas de áudio também agora. Maravilha. Então, não deixe de acompanhar o nosso conteúdo, que está em todo lugar, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até agora. Um grande abraço e até mais.